Saudações a todos. Pedimos a Deus, nosso Pai, as bênçãos do esclarecimento, que todos que nos ouvem possam receber e aproveitar as mensagens elaboradas de acordo com a doutrina de Kardec e as diretrizes de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Graças a Deus. Reencarnação é castigo? Não raro, encontramos a ideia da reencarnação associada à punição, castigo divino, como nesse soneto de Valentim Magalhães, constante de Antologia dos Imortais, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Duas vidas. Uma esmola, Senhor, que me alivia os males. E o marajá responde humilhando o mendigo. Um pária é maldição na viagem que eu sigo. Afasta-te, infeliz, não me fites nem fales. Ao sonido marcial de clarins e timbales, a caravana parte em busca de outro abrigo. E o grande hindu, lembrando um rei vaidoso e antigo, fulge no palanquim por montanhas e vales. Mas o príncipe morre, e o tribunal divino impõe-lhe vida nova. É um pária sem destino, que traz agora a dor qual fogo atado ao lenho. E no mesmo lugar que ele, mísero em pesta, implora a um marajá que se retire em festa. Uma esmola, Senhor, para as chagas que eu tenho. Sem dúvida, pode e exerce a reencarnação um processo disciplinador da atividade do ser. Quando este não apresenta a atividade mais correta e produtiva, mas a sua função principal é a de educar, desenvolver a criatura e não de puni-la. Não obstante, há os que nascem em sofrimentos e limitações, e ante eles brota-nos a pergunta: o porquê de sofrerem assim? A ciência nos fala de hereditariedade, anomalias congênitas, interferências na gestação, influência do meio. É como aconteceu. Mas por quê? Continuamos a nos perguntar. Jesus não deixou o tema sem resposta, que ficou registrada no episódio em que cura um cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os discípulos: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Deus é bom. Como deixa nascer alguém cego, sem a visão, sentido tão importante para a sobrevivência? Deus é justo. Porque alguns sim, outros não? Deus é justo e é bom. Há falha, há erro, há algum tipo de desajuste? Será da criatura e não do Criador? Então, no caso do cego de nascença, quem teria pecado? Seus pais? De onde nos virá essa ideia dos filhos pagarem pelos pais? É muito, muito antiga entre muitos povos. Os judeus, que nasceram no cativeiro da Babilônia, achavam que sofriam pelos erros dos seus pais e avós e diziam: os pais comeram uvas verdes e embotadas, prejudicados ficaram os dentes dos filhos. E os instrutores espirituais da época já combatiam essa ideia. Ezequiel, por exemplo, alertou no seu capítulo 18: nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É segundo o vosso próprio proceder que julgarei cada um de vós. Ou seja, a responsabilidade é pessoal, individual, e o inocente não paga pelos pecadores. Sem compreender os processos pelos quais a justiça divina dá a cada um segundo suas obras, o povo fica preso ao julgamento pelas aparências e continuava afirmando: os filhos pagam pelos pais. Mesmo hoje, esse entendimento absolutamente falso ainda vige e predomina na mente popular. Se não ficara cego pelo pecado de seus pais,
O pecado seria então do próprio filho? Mas sua cegueira era de nascença. Quando teria pecado antes de nascer? No mundo espiritual ou numa outra vida anterior a esta? Natural que os discípulos buscassem, junto a Jesus, o esclarecimento de quem era a responsabilidade pelo acontecimento, do filho ou de seus pais. Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas é para que nele se manifestem as obras de Deus. A resposta anula toda a ideia de reencarnação e a consequente expiação de erros numa nova existência? Voltamos ao porquê Deus quis. Jesus não disse impossível a ideia da reencarnação expiatória. Apenas no caso, o motivo era outro. A finalidade da nossa existência na Terra não é unicamente expiar, mas principalmente aprender e testemunhar, pois o planeta é primeiramente de provas e depois de expiações como consequências. Afeiçoados somente ao bem-estar material, rejeitamos situação corpórea que nos parece infeliz, como a da cegueira física, por exemplo. Não entendemos que ela também possa ser uma oportunidade de aprendizado ou de testemunho, um processo divino para a evolução, uma obra de Deus. Pais que têm um filho cego ou com qualquer outra deficiência, talvez estejam ligados a ele por responsabilidade ou débito, por haverem contribuído para seus erros em vida anterior, ou por senso de dever, de solidariedade, como sentimos para com alguém em limitação, e ainda como tarefa de amor, de grande e carinhoso devotamento. Todas essas situações são abençoadas obras de Deus. Para que nele se manifestem as obras de Deus, disse Jesus. E acrescentou: é preciso que realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E curou o cego. Ante o sofrimento alheio, será lícito ficar indagando por que a pessoa está nesta condição de vida? Se é uma expiação ou uma prova? Se está passando por isto justa ou merecidamente? Em vez disso, não será essa a exata oportunidade de se manifestarem ali as obras de Deus? Os atos bons, o bem, o socorro que como os instrumentos de Deus pudermos prestar ao carente, ao aflito? Era certamente isso que Jesus queria ensinar e o demonstrou claramente curando o cego, fazendo por ele imediatamente o bem que podia realizar. Sem entender o Mestre Divino, ficamos debatendo em discussões estéreis, em vez de seguirmos seu exemplo vivo, dado logo a seguir. E as multidões continuam sofrendo, e já poderíamos fazer tanta coisa em favor de tantos. Façamos o bem ao nosso alcance. Ajudemos nossos semelhantes enquanto é dia, enquanto temos meios, recursos, oportunidades, porque vem a noite, surgem as crises, caos na sociedade, a desencarnação e às vezes não dará mais para agirmos assim. Enquanto estamos na terra, filhos de Deus, discípulos do Cristo, também somos a luz do mundo, o princípio inteligente que já alcançou o brilho da razão e o sentimento do bem. Brilhe a vossa luz, pede-nos Jesus. Fazei o bem, servi, trabalhai, para que os homens vejam as vossas obras, louvem ao nosso Pai que está nos céus. Recuperado na visão, o cego curado por Jesus deu excelente testemunho sobre a realização espiritual do Cristo. Os que ajudarmos um dia também testemunharão em si mesmos o bem que com amor
lhes houvermos feito neste mundo. Então, meus amigos, existem reencarnações expiatórias, com certeza, mas todos sabemos que o objetivo primeiro da encarnação é da educação, da melhoria individual de todos nós. Então, independente se aquela pessoa está sofrendo por expiação ou prova, ou por algum outro tipo de razão, nós devemos nos dedicarmos a ampará-lo e fortalecê-lo, dando-lhe apoio para que ele possa suportar esta carga que vai aos ombros, lembrando sempre de louvar a Deus, porque sempre Ele é Deus justo e é Deus bom. Graças a Deus.